Olá galera, mais um exemplo aí envolvendo funções exponenciais, um exemplo completo envolvendo várias propriedades, vários elementos, só que agora eu estou lidando com a função, não tô lidando com a função exponencial na forma mais natural dela não, né? Naquela original não, que é a elevada a x. Eu estou subtraindo o valor, né, da minha exponencial, então eu estou com uma função exponencial a elevada a x menos 4, né? E aí nós já vimos em outro vídeo o que acarreta, né, quando a gente usa os parâmetros e usa uma composição aí, incluindo a exponencial, né? Que eu quero dizer com isso? Nós já fizemos aí um vídeo, eu tentei explicar alguns parâmetros. Que acontece quando eu multiplico a exponencial por um valor, multiplico x, soma ou subtrai essa variável x ali no expoente, soma ou subtraio algum valor a exponencial, que é esse caso, tá bom? Então vamos aqui e respondendo pergunta por pergunta e vamos tentar construir os conceitos aí, né? Ou trabalhar os conceitos, né? Que já estão construídos. Então aqui, pergunta que está errada, deixa eu corrigir aqui de uma vez, não é F, é G, né? G é crescente ou decrescente? Justifique. G é decrescente, pois o A, que é a base aqui da potência, né, da exponencial, é um quarto, e um quarto está entre 0 e 1, ou seja, um quarto é maior que 0 e menor do que 1. Toda vez que isso acontece, como na frente do exponencial aqui, quem está multiplicando ela é um valor positivo, então não altera aquela análise de crescimento e decrescimento, então minha função é decrescente, tá bom? Se aqui tivesse um número multiplicando por menos 1, aí inverter, que aí nós já estudamos, né? E arrebater essa função para baixo da minha assíntota, tá bom? Já mostrei isso em outros vídeos, em outro vídeo aí para trás, tá? Eu acho que foi o vídeo anterior a esse. Então G é decrescente, pois a minha base está entre 0 e 1. Note que o que manda na minha função aqui é a exponencial. O crescimento ou decrescimento dessa minha função, ele é determinado pela base da minha exponencial. Letra B. Determine o zero de G, caso exista. Nesse caso nós vamos ver que existe, né? Então se eu quero fazer o zero de G, o que eu tenho que fazer? G de x igual a zero. Então eu tenho 1 quarto de x, 1 quarto elevado a x menos 4 igual a zero. Tem que igualar a função a zero. O menos 4, né? O 4 está subtraindo a parcela que tem exponencial, então eu passo para o outro lado somando. E agora, nós vamos voltar lá nas equações exponenciais. Ó. Eu consigo transformar os dois lados da equação em potências de mesma base. 1 quarto é 4 elevado a menos 1, né? Tudo bem? E o 4 é 4 elevado a 1, que eu não preciso nem escrever, né? Então, agora aqui, ó, potência de potência, repito a base 4 e multiplico os expoentes. Menos 1 vx dá menos x. Tá? Então eu cheguei nessa igualdade aqui, ó, duas potências de bases iguais são iguais. Então os expoentes também tem que ser iguais. Então menos x é igual a 1. Logo, x é igual a menos 1. Só multiplicar por menos 1 aqui, né? Essa equação aqui eu chego que x é igual a menos 1. Ou seja, essa função tem um zero, que é o x igual a menos 1. Tudo bem? Ponto de interseção com o gráfico, ponto de interseção entre o gráfico de G com o eixo Y. Tá? Então essa é a letra C. Determine o ponto de interseção do gráfico de G com o eixo Y. Justifique. Então o que eu tenho que fazer para achar esse ponto de interseção? Fazer x ser zero. Então eu chego aqui, faço, calculo o y que eu quero achar, ele está relacionado ao x ser zero. Então eu procuro minha g de zero. Né? Então onde tem x eu coloco zero. 1 quarto elevado a zero menos 4. Todo número diferente de zero elevado a zero, o resultado é 1. Então no lugar de 1 quarto elevado a zero eu coloco 1. Menos 4. 1 menos 4 é menos 3.
tá? Então, o ponto de interseção do gráfico de G com o eixo Y é o ponto 0, menos 3. Agora aqui eu vou calcular 4 valores, né? Calcule G de menos 2, G de menos 1, G de 1, G de 2. Substituição, né? G de menos 2, no lugar do x coloco menos 2. Como esse expoente é negativo, eu inverto essa fração, né? Para pegar o inverso multiplicativo de 1/4. Então, o inverso de 1/4 é 4, vai ficar 4 elevado a 2. Aí o expoente que era negativo eu transformo em positivo. 4 elevado a 2, 16. 16 menos 4, 2. G de menos 1 é 1/4 elevado a menos 1. Ao inverter e transformar o expoente positivo, vai ficar 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. 4 menos 4, 0. Nota que o menos 1 é a raiz, né? É o zero da função que nós achamos lá em cima. Esse ponto é o mesmo do ponto que nós determinamos na letra B. G de 1. 1/4 elevado a 1 é o próprio 1/4. Aí o que eu tenho que fazer aqui? MMC, 1/4 menos 4. MMC vai ficar, quando eu tiro o MMC e multiplico 4 vezes 4, vai ficar 16. Então vai ficar 1 menos 16 dá menos 15 sobre 4. Esse pontinho aqui, tá? Aí, lógico, na hora de marcar, a gente faz uma aproximação ali, tá? Apesar de dar um decimal finito, mas a gente faz uma aproximação. G de 2 vai ser 1/4 elevado a 2 menos 4. Então, no lugar do x, coloquei o menos 2 aqui. E 1/4 elevado a 2 menos 4. 1/4 elevado a 2 é 1/16avos. Menos 4 é de novo. Tirar o MMC aqui, que é 16, né? 16 e 1, MMC é 16. Aí 16 dividido por 16 dá 1, uma vez 1, tá aqui. 16 dividido por 1 dá 16, vezes 4, 64. 1 menos 64 vai dar menos 63 sobre o 16 que eu preservo. Então aqui tá os 4 valores que foi pedido para a gente calcular. G de menos 2, G de menos 1, G de 1 e G de 2. Agora a letra E, eu vou esboçar o gráfico de G, né? Esboçando o gráfico de G, o que nós vamos fazer? Vamos colocar todos os pontinhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos que nós determinamos. O zero da função, os 4 da letra anterior, letra D, só que um dos 4 é o próprio zero da função, então seria mais 3, são 4 pontos, e mais um ponto de interseção com o eixo Y. Marquei os 4 pontinhos e tracei a minha linha, tá? Nota que é o seguinte, eu já expliquei no outro vídeo também, lá na minha função, deixa eu voltar lá na minha função, tá? Vou voltar lá, só para mostrar aqui para você. Esse menos 4 aqui, ele determina a minha reta assíntota também, tá bom? Tudo bem? E como na frente da minha exponencial é positivo, a minha exponencial vai estar toda acima da reta y igual a menos 4. Então esse menos 4 tem que tomar cuidado. Eu até escrevi lá no desenho a assíntota y igual a menos 4. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, assíntota y a menos 4. Por quê? Essa função não pode passar para baixo dessa reta e nem encostar nessa reta. Tem que estar toda para cima. Aí eu fiz... Subi aqui, né? Baixei demais. Aí, ó, eu fiz dois gráficos. Eu fiz duas cópias desse gráfico, né? É o mesmo gráfico, é a mesma função. Nesse segundo aqui do lado direito, aqui a assíntota y menos 4. Eu só dei um zoom para vocês verem que conforme eu vou aqui aproximando dessa parte da reta, eu vou vendo que realmente a curva verde não se aproxima da minha reta vermelha, que é a reta assíntota y igual a menos 4, né? Então, conforme eu vou dando zoom aqui, vocês vão vendo que vai ter sempre um espacinho entre o gráfico verde e a reta vermelha, né? O gráfico da função f e a minha reta, que é a assíntota vertical y igual a menos 4. Então, só prestar atenção nisso, tá? O gráfico da função, se vocês forem esboçar o gráfico, não pode passar para baixo dessa reta, senão vai estar errado. Senão vocês vão estar mostrando que não entenderam o conceito, tá? E outra coisa que essa reta da assíntota me diz, vai ser o conjunto imagem lá, que é uma das perguntas que vem à frente, tá? Nota que
o gráfico está todo acima dessa reta, y igual a menos 4. Então, meu conjunto imagem aqui, o gráfico dessa função ele está associado a todo valor y maior que menos 4. Tá? Então, nós vamos responder isso lá, acho que é a última letra. Vamos fazer o estudo do sinal aqui olhando um pouco para cima, né? Ó, faço o estudo do sinal da função g, né? Que é determinar onde é positiva e o intervalo onde ela é negativa. Nota que a parte que está acima do eixo x, ela é à esquerda do ponto A. E o ponto A é o zero da função, que é menos 1, né? Tudo bem? Então, o que significa estar à esquerda desse ponto? Significa que esse intervalo onde a minha função é positiva, ele é de menos infinito até menos 1. Eu excluo menos 1 dessa análise de ser positiva ou negativa, porque exatamente no menos 1 minha função é nula, é zero. Então ela não é nem positiva nem negativa. Então o menos 1, limita o meu intervalo aqui no eixo x, tá? Mas ele não entra nesse intervalo. E onde que é negativa? Se a gente notar, a partir do ponto A, à direita do ponto A, a minha função ela fica abaixo do eixo x, que está aqui, né? Então, o que isso quer dizer? Que a direita do A, ou seja, para todo x maior que menos 1, a minha função é negativa. Então, onde que minha função é negativa? A direita de menos 1, o que significa isso? Do menos 1 até mais infinito. E, novamente, o menos 1 não entra, né? Porque a imagem do menos 1 não é negativa, é zero. Zero não é negativo. Determine a assíntota de g. Já expliquei, y é igual a menos 4. É aquele valor que, se soma, subtrai na parcela onde está a minha exponencial. Tudo bem? E o conjunto imagem também. O conjunto imagem vai ser: olha para a função, olha para o desenho da função. E agora relaciona esse desenho ao eixo y. Esse desenho está associado a que valores de y? Do menos 4 para cima. O que significa isso? Do menos 4 até infinito. E eu excluo o menos 4, porque, como eu expliquei para vocês aqui por esse segundo gráfico, a função aqui, o gráfico dela de verde, nunca toca a reta vermelha, que teria valor y igual a menos 4. Que teria não, que tem valor y igual a menos 4. Tudo bem? Aqui a gente encerra esse exemplo. Espero ter ajudado. Espero que vocês consigam entender. Bons estudos e até a próxima aula.